Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome. Saltério, Salmo de número 16, do verso número 1 ao verso número 11. Vamos pensar sobre o tema Antídotos para se viver bem. Diz assim a palavra do Senhor: Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és meu Senhor, e outro bem não possuo, senão somente a Ti. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e meus lábios não pronunciarão o nome deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis, e é linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, e nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e à tua direita há delícias perpetuamente. O Senhor nos abençoe, queridos. Todos nós, em alguma medida, queremos viver bem. É ou não é? Ter uma vida tranquila, sem problemas, sem dificuldades. Todos nós queremos viver bem. E houve no século XX, século passado, um homem que se destacou dentre os demais. E ele chegou ali na sua visão e também na visão de outras pessoas, no status de alguém que vivia bem, alguém que chegou a viver bem. Seu nome era Howard Hughes. Ele era um multimilionário, ele tinha recursos para comprar qualquer coisa, ir para qualquer lugar, e ele tinha liberdade, entre aspas, para fazer o que ele quisesse. Ele era dono de uma grande frota de aviões, hotéis, cinema, uma rede de cinema infindável, filmes, mansões. Ele era dono de tudo isso. Tudo isso fazia parte do seu arcabouço de uma vida boa. Tudo estava ali ao pleno alcance das suas mãos. Se alguém dissesse assim: se eu tivesse tal coisa eu seria feliz, esse homem experimentou isso. Mas veja como são as coisas. A vida é finita. E como nós vimos aqui nos salmos passados, ela passa como um sopro, que logo se vai. E nos últimos anos de vida desse homem aqui, o homem que dominava os céus com seus aviões, com a sua frota de aviões, que dominava a terra com a sua frota de carros, suas mansões, que dominava o mar com seus barcos, não saía de dentro de um quarto escuro na sua mansão. O bilionário que podia comprar qualquer coisa, não tinha uma companhia sequer, e não confiava em ninguém para contar nada sobre a sua vida. E aquele homem que buscou viver no topo durante a sua vida inteira, morreu sozinho, inquieto e sem descanso. Isso nos leva, queridos, a uma pergunta um tanto incômoda. Que pergunta é essa? Viver bem é apenas ter mais, ou é saber onde repousar a sua alma? Essa pergunta deve ecoar na nossa mente. O Salmo 16 é a resposta mais clara para essa pergunta. Davi não escreve aqui o Salmo como um rei cercado de conforto num palácio, numa mansão, mas como um homem que descobriu preciosos antídotos para viver bem, mesmo quando tudo ao seu redor parece instável. Enquanto o mundo diz que
Viver bem é ter o controle das coisas na palma das suas mãos, ter prazer, ter segurança. O salmista declara o seguinte: o Senhor é minha porção, o Senhor é a minha herança. E se você procurou esse sermão, imagino, né? A pessoa que vai procurar esse sermão na internet daqui a alguns dias, vai procurar um antídoto para se viver bem. Que antídoto é esse? Que remédio é esse? Esperando que é uma ferramenta de 3 passos ali para ter uma vida melhor, ou uma medicação de fato. Esse não é o meu intuito aqui. Mas esse salmo, ele nos ensina a viver bem, e que viver bem não é subir mais alto, não é ter mais recursos financeiros, mas é estar no lugar certo e guardado e protegido por Deus. Hoje nós vamos ver e aprender que antídotos preciosos são esses, oferecidos pelo salmista Davi, para se viver bem, antes que o sucesso nos adoeça, antes que a busca pelo conforto também nos tire a tão preciosa paz. Então, eu quero convidar você a manter a Bíblia aberta, porque nós vamos examinar esse salmo do verso número 1 ao verso número 8 hoje. Pois bem, esse salmo é conhecido como o Salmo de Mictã, e as explicações variam. Enquanto uns dizem que Mictã era um termo, de modo geral, que musical, cujo objetivo ali, o sentido agora está perdido atualmente. Outros dizem, e a explicação mais antiga e mais clara, que tem sido aceita inclusive por algumas fontes rabínicas, é que essa palavra era formada por um prefixo chamado mi, junto com uma palavra keten, que significa ouro, e juntos significavam peça dourada em forma de natureza. A Septuaginta, tradução muito usada, a traduziu como estelagrafia, né? Uma inscrição, um pilar, um monumento. Então, a tradição aponta que o Salmo 16 era um salmo dourado, um salmo de ouro, e era para ser escrito, tente imaginar, no túmulo do rei Davi, com letras de ouro, como uma lembrança perpétua de que Davi havia morrido, mas ele não estaria mais ali. Cristo o havia tirado da morte. Como diz o verso 10, a chave para entender esse salmo diz o seguinte: pois não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Portanto, irmãos, o Salmo 16 ele é um hino de grande alegria, uma alegria pessoal que se concentra na bondade e no amor de Deus sobre o salmista. Basta você observar que ele está expressando aqui uma experiência pessoal, única e arraigada no Senhor. Não é a relação de alguém com Deus que Davi está contando aqui no Salmo 16. Não é a biografia de alguém, mas é a sua própria experiência. E é interessante porque muitas pessoas, mesmo não sendo cristãs, podem manifestar o poder e a grandeza de Deus. Até mesmo o inimigo das nossas almas, Satanás, ele pode professar: Deus é Senhor. É ou não é? Ele pode reconhecer: Deus é Senhor. Mas somente um cristão genuíno, que conhece a Deus, que se relaciona com Deus, pode dizer: Deus é meu Senhor. Observe que nesse salmo, o autor aqui ele está abrindo o seu coração e falando de uma experiência que ele mesmo viveu com o Senhor. No entanto, ele faz uso do pronome meu, pronome possessivo meu, com muita frequência. Praticamente aqui, em todos os versos do Salmo, ele usa essa experiência: meu Senhor, minha esperança. Esse pronome aqui aparece por várias vezes, e ele chega a usá-lo por 16 vezes durante o decurso do saltério. Tu és meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a ti. A expressão que ele usa logo no início do Salmo. Portanto, nós estamos aqui diante de um salmo que é a profunda confissão de fé de Davi. O rei Davi não está pedindo aqui coisas, não é uma oração de petição, mas ele está aqui buscando e afirmando que ele confia no Senhor Todo-Poderoso, Deus Criador. Na nossa jornada de vida, irmãos, assim como Davi,
nós precisamos olhar para a vida e aprendermos a olhar para a vida na perspectiva correta. Isso só pode ser alcançado através de uma profunda experiência de vida com Deus. Esse salmo aqui, ele é composto por uma característica singular. Como eu disse, do verso 1 ao verso número 8, o salmista está olhando aqui na perspectiva terrena. Estão sendo aqui expressadas as mais variadas afirmações e sentimentos em relação a Deus do ponto de vista humano. Quem está falando aqui é alguém que teve experiências com Deus. E a partir do verso número 9 em diante, ele segue em outra direção, em outro rumo. Ele inclui aqui a segunda pessoa da Trindade. E a configuração do salmo muda. E ele se volta agora para a confiança na ressurreição de Cristo. É um salmo messiânico. Ele está falando do Messias. Davi experimentou de fato a corrupção. Ele morreu. É ou não é? Mas Cristo Jesus ressuscitou dos mortos. E essa é a nossa esperança ainda hoje. Portanto, eu quero chamar a sua atenção porque esse salmo que começa com proteção e caminha pela satisfação em Deus, termina com a esperança na vida eterna em Cristo Jesus. E tem muitas coisas para nos ensinar. Porque todos nós, em alguma medida, precisamos de boas doses do Salmo 16, diariamente, para manter viva a nossa esperança no Cristo Redentor. Vejamos então que antídotos são esses aqui que podem aquecer o nosso coração e nos ensinar boas lições preciosas sobre esse salmo. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. O primeiro antídoto que se destaca é o seguinte: o mundo não é um lugar seguro. Deus é o nosso refúgio exclusivo. Veja o que diz o verso de número 1, primeiro verso do salmo. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. O salmista aqui, ele começa com a expressão guarda-me. É uma expressão muito famosa no saltério, especialmente quando se estava ali sendo perseguido por alguém. Se havia perseguição, havia a expressão guarda-me. Mas nesse caso em especial, Davi não estava passando por nenhum perigo. Ele não estava ali passando por dificuldades na sua caminhada, como era o caso do Salmo de número 3 ao Salmo de número 7, quando ele está sendo perseguido por seu filho Absalão, ou também o Salmo de número 9 ao Salmo de número 13, quando ele é perseguido por cerca de 10 anos por Saul. Mas nesse caso, Davi está aqui abrindo o seu coração em oração ao Senhor e dizendo o seguinte: eu preciso do cuidado constante de Deus e da sua orientação para viver bem. Honrar o nome do Senhor e desfrutar das bênçãos que somente Deus poderia dar. Principalmente porque esse salmo ele foi escrito num período em que Davi havia recebido uma promessa de Deus. E não foi uma simples promessa. Todos nós recebemos uma promessa de Deus, promessa da salvação. Mas a promessa que Davi recebeu é uma promessa que todos nós gostaríamos de ouvir da boca do próprio Deus. A promessa de que Davi teria um trono eterno. Observe o que diz em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12 e 13. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Quem é o descendente? Que nós lembramos ainda hoje de Davi, por conta da história do descendente, Cristo Jesus. Quem é o compositor do salmo, irmãos? O rei Davi. Agora, parem para pensar. Quem era Davi? Davi foi conhecido na Escritura como o homem segundo o coração de Deus. Ele experimentou todos os luxos que um palácio poderia ofertar ao rei daquela época. Naquela época, boa parte das pessoas que estavam ao redor viviam em tendas. Mas Davi, ele tinha um palácio real. Vestia ali as melhores roupas da época. Boa parte delas eram
costuradas com linho fino, que era um tecido muito famoso na época. Tinha uma mesa farta com as mais variadas especiarias. O seu poder bélico estava ali à sua disposição. Ele tinha um exército permanente. O livro de 2 Samuel, por exemplo, vai dizer que ele tinha ouro, abarrotado de ouro, prata, bronze à sua disposição. Ele era um homem rico, um homem com muito poder. Tinha pessoas que podiam ali tocar uma boa música ao vivo. Não tinha Spotify na época e nem precisava, né? Ele tinha uma pessoa disponível para fazer um cover artístico a hora que ele quisesse, trazer som aos seus ouvidos. E Davi saiu de um pasto como um pastor de ovelhas, acostumado ali com as dificuldades enfrentadas no campo. É citado pelo profeta como um homem que matou um urso, um homem que matou um leão para proteger o seu rebanho. Lutou contra o gigante Golias, foi perseguido pelo invejoso Saul por 10 anos. E depois de todo esse sofrimento, de todos os benefícios também, ele foi intitulado por Deus como rei de Israel. Então veja, um homem que sofreu, esteve ao lado da miséria, esteve ao lado dos dias difíceis, mas um homem que experimentou muitas coisas boas na vida. Ele conhecia o mundo, mas também conhecia o Senhor. Ele conhecia o que era dormir ao alento, num pasto, guardando as ovelhas, mas também sabia o que era dormir num palácio real, com a proteção do exército mais poderoso da época. Agora vejam, esse homem, o rei Davi, ele olha para todos esses luxos, ele olha para todos esses benefícios, tudo que ele tinha na palma das suas mãos, na hora que ele quisesse. Ele olha para o exército mais poderoso da época, o poder bélico estava ali à sua frente. Ele olha para a sua conta bancária, e vejam o que ele diz no verso número 2. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Davi sabia que tudo o que ele tinha havia sido dado pelo próprio Deus. Então, ele olha para todo aquele poder bélico, olha para as circunstâncias, para o exército lá fora, para o palácio a qual ele estava morando, e ele sabia que tudo aquilo era finito, que não havia segurança, que não havia proteção para ele, se não fosse o Senhor Todo-Poderoso. Houve um homem chamado Alexandre o Grande, e ele foi um homem notável, imperador do seu tempo. Ele se tornou rei aos 20 anos de idade, e veio a óbito, morreu em confronto de batalha aos 32 anos de idade, novo, jovem. Ele enfrentou muitos povos e saiu vencedor na maioria das batalhas. Ele assustava a todos, era impressionante a força, a capacidade, a sagacidade desse homem. O que assustava a todos nas batalhas a qual ele enfrentava é que, mesmo com perigo lá fora, ele conseguia dormir tranquilo nos campos de batalha. E essa dúvida pairou durante anos na história daquele exército. Até que certa feita, ele foi interpelado por um dos comandantes do seu exército. E ele perguntou assim: como você consegue dormir profundamente mesmo diante de perigos tão alarmantes? Muitas vezes ali, os subordinados de Alexandre o Grande diziam que ele dormia profundamente quando o perigo estava lá fora. Quando seus homens ali montavam acampamentos, ele era capaz de dormir tranquilo, profundamente. E na maioria das vezes a situação era desfavorável, o ambiente era hostil. E ele respondeu assim: eu durmo tranquilo, porque Parmênio, o meu fiel guarda, está cuidando de mim enquanto eu durmo. Haviam ali homens de confiança que guardavam Alexandre o Grande enquanto ele dormia. Sempre havia alguém cuidando dele para que ele pudesse dormir uma boa noite de sono. Pergunta: quem é Deus? O Senhor é mais do que Parmênio para nós, irmãos. Parmênio tem fraquezas, Parmênio é limitado, Parmênio é humano, ele sente fome, ele sente sono, sente dores, mas o nosso Deus é bom, Ele é o nosso maior bem, porque ainda hoje Ele cuida de nós. O Deus de Israel é o nosso Deus, e não há um segundo na sua vida, não há um segundo na sua história
que você não esteja debaixo dos olhos atentos do Senhor. E o salmista Davi sabia disso. Ele sabia que todos os seus recursos podiam abandoná-lo na hora que ele mais precisasse. Os exércitos poderiam se voltar contra ele, como aconteceu naquele conluio de Absalão com alguns homens. Mas Deus era o seu maior bem, e Ele nunca o deixaria. Num mundo hostil como o nosso, numa cidade como a nossa, num país como o nosso, por conta da influência do pecado no mundo, cada vez mais as pessoas têm depositado a sua esperança e a sua confiança nas coisas. E às vezes, inclusive, são coisas boas dadas pelo próprio Deus. Há pessoas, por exemplo, que depositam a sua esperança no governo. Vejam, o governo é um servo de Deus. Há pessoas que depositam a sua esperança na sua condição financeira, nas suas finanças. Vejam, o dinheiro é um servo de Deus. E o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. Muito cuidado. Há pessoas que depositam a sua esperança até mesmo em outras pessoas. Sem fulano, eu não sou nada. O salmista está nos ensinando uma verdade preciosa. Independentemente da adversidade que você estiver enfrentando, das preocupações, da insegurança, não há segurança longe do Senhor. Tudo que você deposita a sua segurança são coisas finitas e terrenas, que a traça e a ferrugem consomem. Um dia não existirão mais. Só há segurança no Senhor. Como diz o Salmo de número 127, verso 1 e 2: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Ele os dá enquanto dorme. Pergunta: no que ou em quem você tem depositado a sua esperança, a sua confiança? O salmista Davi, ele reconhece que a sua segurança não está nas circunstâncias, mas está no Senhor. Portanto, ele afirma com exclusividade: além de ti não há nada. Nada se compara ao Senhor. Esse é o cântico, essa é a oração, irmãos, de alguém que descobriu que Deus não é apenas um recurso em tempos difíceis. Porque via de regra nós procuramos a Deus quando nosso coração está amargurado, aflito, bombardeado pelas dificuldades da vida. Mas ele aprendeu que Deus é o próprio ambiente da vida. Sem Deus não há vida. Ele aprendeu isso como fruto de caminhar com Deus durante a sua jornada. Isso nos leva ao nosso próximo ponto. Ouça, a idolatria é um laço. Eu vou repetir: a idolatria é um laço. Deus é o nosso prazer. Observe os versos de número 3 e 4, o que dizem na sua Bíblia. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. Vejam, Davi aqui está vivendo um pêndulo. Ele nos apresenta um contraste geral. Se de um lado ele professa com a sua boca e confessa com a sua boca que Deus é nosso refúgio exclusivo, do outro lado ele está dizendo que há ídolos que habitam no nosso coração, no coração do homem, e especialmente no seu coração também, no coração do salmista, e que eles são insuficientes para resolver os problemas da humanidade. Por muitos anos, o salmista Davi, por exemplo, permitiu que esses ídolos tomassem o seu coração. Ele erigiu um censo liderado por um dos governantes do seu exército, um dos generais do seu exército, chamado Joabe, no intuito de contar a quantidade de homens que ele tinha no exército. O próprio Joabe havia alertado o rei Davi que não era para fazer isso,
O intuito de Davi ali era atribuir ao seu poder bélico, a quantidade de homens que ele tinha sob o seu domínio, as conquistas de Israel. O próprio Davi tomou Betseba de Urias, quando Urias estava o defendendo no fronte de guerra, no fronte de batalha, simplesmente porque ele a queria como mulher. Por muitas vezes, Davi sofreu as consequências amargas do seu pecado, principalmente por conta da idolatria que havia fincado raízes no seu coração. Ele tentava manter um compromisso firme com Deus, verbal com Deus, mas a verdade é que ele seguia outros deuses. E ele vai chamar esses deuses, nos versos que nós acabamos de ler, de santos e poderosos. Davi era um homem experiente, irmãos. Ele sabia que os ídolos não são nada. Ele mesmo já havia caído na caminhada pelos ídolos. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: o que é um ídolo? O que é um ídolo? Um ídolo é toda criatura que você serve e adora, ao invés do Criador. É tudo aquilo que as pessoas se agradam além de Deus. É tudo aquilo que você dedica a sua vida e se sacrifica por ela. É tudo aquilo que você não pode viver sem. É um ídolo. Não necessariamente um ídolo é feito de madeira ou de gesso por mãos humanas, mas ele pode ser inclusive coisas boas dadas pelo próprio Deus. E os homens fazem 3 coisas com o ídolo no seu coração: você o põe em posição de glória, você o adora, e essa adoração é feita por intermédio de sacrifício. Tim Keller diz assim: há sempre alguém disposto a pagar o preço por sua alma, e você escolhe a quem entregá-la. E há muitas pessoas que estão sacrificando as suas vidas e o seu tempo com Deus em prol de algo, em prol desse ídolo. Sempre tem tempo para o ídolo, mas nunca tem tempo para abrir a Bíblia e ler um texto ao qual vai abençoar tanto a sua alma. Não tem tempo para a família, não tem tempo para ler as Escrituras, não avança na vida cristã, sempre entretido com algo no caminho. São ídolos. O indivíduo que se converteu há 10, 20 anos atrás, mas nunca avançou em conhecer mais a Deus, ainda sabe o beabá ainda hoje, que aprendeu 10 anos atrás, 20 anos atrás, parado no tempo, cultivando o ídolo no coração. Você quer saber se você tem um ídolo? Seja sincero e faça algumas perguntas a você mesmo. Com o que você gasta mais tempo hoje? Com o Senhor ou com o seu ídolo? Você tem tempo para orar? É um leão nas redes sociais. Passa lá 2, 3 horas por dia mexendo nas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. Mas é um gatinho na oração. Gasta 1 minuto apenas antes do almoço, só para não dar ali uma digestão, né, e piorar a situação. Só ora para almoçar. Um gatinho na vida com Deus. Você tem tempo para servir a igreja local? Sempre com outros compromissos. Não dedica 10 minutos sequer de tempo da sua vida para servir em alguma área na igreja, porque julga não ter tempo. Pergunta: você convida as pessoas para vir fazer uma visita na sua igreja? O indivíduo vive pensando ali no almoço de amanhã, nas contas que vai pagar, mas se esquece que o amanhã pode nem existir, Deus chamar imediatamente. Chamou a sua senha, acabou. Todos nós temos uma senha invisível dada pelo próprio Deus, e quando chamar, não adianta pedir para o outro passar na sua frente. É a sua vez. É a sua vez. Isso evidencia um problema maior, irmãos, que é o problema do coração. Aquilo que você gasta mais tempo é o que você adora. O que você investe mais tempo na sua vida é o que você adora. Antes de você perder a luta contra a carne, você já perdeu o seu coração há muito tempo e já o direcionou para outro lugar. Os ídolos são imperceptíveis, e no final de tudo eles cobram um alto preço, que será pago por aqueles que não percebem que amam mais os ídolos do que a Deus.
É isso que o salmista vai dizer no verso número 4. Vejam o que ele diz: muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o nome deles. Vejam, Davi não está aqui citando o nome dos falsos deuses israelitas daquela época. E ele diz inclusive que os seus lábios não pronunciarão o nome deles. E assim como o salmista, o cristão genuíno ele não deve compactuar com aqueles que desobedecem a Deus e adoram ídolos. Amam o dinheiro, amam o sucesso, amam a fama, mas rejeitam a Deus. Ouça, Deus deve ser o seu prazer. Você deve se alegrar, ter seu prazer no Senhor. É muito mais fácil assistir 2 horas de filme ou ler 3 capítulos da Bíblia. Sejam honestos. Onde está o seu prazer? Deus deve ser o seu prazer. Porque a idolatria, irmãos, não é apenas inútil, mas ela também causa um verdadeiro mal ao ensinar mentiras e ao dar às pessoas uma falsa segurança de que os ídolos podem ajudá-las. No final, eles te abandonarão. Houve um homem, Matthew Henry, que diz assim: aqueles que multiplicam os deuses também multiplicarão os sofrimentos para si próprios, porque acreditam que um Deus é muito pouco, pensará que 2 são muitos, e nem centenas deles serão suficientes. Cada vez mais as pessoas amontoam ao seu redor falsas seguranças, ídolos, que são capazes de tomar o lugar de Deus e exigir de nós um alto preço, mas no início é imperceptível. Portanto, eu quero fazer uma recomendação a você: faça uma autoanálise, faça um autoexame e veja o que você precisa mudar. Quem são seus ídolos? Porque vejam, quem em sã consciência vai pensar que o trabalho que você orou por anos, que o próprio Deus te deu, será uma ferramenta para te afastar dele? Quem em sã consciência vai dizer que as amizades que você fez tentando evangelizar vão ser uma ferramenta para minar o seu coração e te afastar de Deus? Quem em sã consciência vai pensar que a melhor oportunidade de mercado, que a melhor faculdade que você proveu para o seu filho, seria uma ferramenta para fazer dela ou dele um desertor e o afastar de Deus? Os ídolos, eles são substitutos mortos de um Deus vivo. A graça de Deus, ela pode até restaurar e trazer essas pessoas de volta, mas os ídolos cobram um alto preço na jornada. O salmista sabia disso. Isso nos leva ao nosso próximo ponto. Ouça, mais um antídoto aqui. A segurança terrena é frágil. Deus é a nossa herança. Vejam o que diz o verso número 5 e 6 na sua Bíblia, por favor. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Vejam, porção e cálice, essas palavras expressas aqui, são referências à generosidade que Deus havia derramado sobre a vida do salmista. E há uma relação aqui sobre o que Deus havia feito sobre a vida dos levitas, quando ele derramou bênçãos sobre a vida de Israel. Davi está rememorando as palavras de Arão, está rememorando o que Deus disse a Arão em Números. Vejam o que diz em Números, capítulo 18, verso número 20. O Senhor disse também a Arão: na terra deles você não terá nenhuma herança, e no meio deles você não terá nenhuma porção. Eu sou a sua porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Vejam, depois de Israel ali conquistar a terra prometida, cada uma das tribos havia recebido ali a sua porção, a sua herança, o seu pedaço de terra, né? Exceto a tribo de Levi. Principalmente porque esses homens ali serviam
a Deus no santuário. E eles se alimentavam dos sacrifícios que eram oferecidos ali, sacrifícios sagrados. Então, eles não tinham terra. Portanto, sem terras e sem bens. Qual era a herança deles? O Senhor era a herança deles. O salmista Davi era descendente da tribo de Judá. E ele havia sido agraciado com Deus para receber ali a sua bendita herança. Então ele olha como alguém que era um descendente das tribos. Olha para essas terras, olha para suas posses e olha ao seu redor. E ele vê que ele era abençoado por ter tudo aquilo. Mas ainda assim, o que ele diz? Um homem de muitas posses, um homem de muitos bens, poderia colocar sua esperança em qualquer coisa. Mas o que Davi diz? O Senhor é a minha herança. Davi podia ter perdido as suas terras nas batalhas, porque uma casa recebida numa herança pode ruir. Um terreno pode ser invadido em caso de abandono, especialmente no Brasil, né? Um bem material pode ser consumido pela traça e pela ferrugem. E sabendo de tudo isso, o que Davi faz? Ele olha e ele sabe que essa questão aqui não é sobre o quanto nós possuímos, mas quem é o nosso dono, quem nos possui. E há pessoas que herdam grandes bens, mas vivem vidas vazias a vida inteira. Outras não têm quase nada, mas vivem satisfeitas no Senhor Deus. Portanto, a maior herança que você pode receber não é uma boa casa, não é uma mansão, não é um bom trabalho, não é um carro, não é um terreno, não é uma faculdade, não é uma pós-graduação. A maior herança que você pode receber não é material, é espiritual. Deus é a nossa herança. Mesmo nos dias difíceis, Ele é a nossa herança incorruptível. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se tudo que você tem hoje, mesmo que você ache que é pouco, se tudo que você tem hoje fosse perdido, Deus ainda seria suficiente na sua vida? Onde está a sua verdadeira herança? Se você entende que tudo que você tem é Deus que te dá, e você não o reconhece como doador das dádivas, você está perdido. Porque desfrutar das dádivas e ignorar o doador da vida é, na verdade, a mais absoluta perversidade. Deus é a nossa única e verdadeira herança, irmãos. Porque quando nós partirmos desse mundo para nos encontrarmos com Ele, nós não levaremos nada do que nós conquistamos aqui. De mãos vazias nós chegamos e de mãos vazias nós partiremos. A única coisa que definirá o nosso destino é se nós partimos com ou sem Cristo Jesus. E aqueles que partiram com Cristo encontrarão um descanso eterno no Senhor, e a sua herança está garantida. Que bênção é o bendito Evangelho de Jesus Cristo. Por último, o salmista vai nos fazer aqui e nos mostrar mais um antídoto muito precioso. Ouça: nas noites escuras, Deus é o nosso guia. Observe o verso número 7 e 8 na sua Bíblia, por favor. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Veja, o salmista aqui termina a primeira parte do verso fazendo uma preciosa afirmação: o Senhor o aconselha, pois até durante a noite o meu coração ensina. É curioso isso aqui. E você pode pensar que enquanto o salmista estava ali dormindo, Deus falava com ele através de sonhos, Deus estava falando ali, ensinando lições sobre a vida. Mas veja, não é esse aqui o sentido do texto. Essa expressão, pois até durante a noite o meu coração me ensina, é uma expressão muito comum no saltério. E a expressão original, ela aparece aqui no plural, que significa noites escuras, ou noite após noite. Isso aqui aponta para uma vida constante de comunhão entre o salmista e o Senhor. Não só nos dias bons, mas também nos dias maus, nas noites escuras da alma.
A comunhão pessoal de Davi com Deus era o maior motivo da sua confiança nele. A confiança de Davi em público era o resultado da sua comunhão com ele no particular. Davi era alguém que se relacionava com Deus e ele mantinha ali uma comunhão com ele. Nas noites escuras da alma, o Senhor cuidava dele. Isso aqui é um golpe duro, irmãos, para a teologia da libertação, a teologia da prosperidade, que promete ali uma vida fácil e tranquila para os cristãos. Por muitas vezes nós fomos bombardeados com a falsificação do Evangelho. E esses falsários que ludibriam as pessoas com falácias, dizendo que o Evangelho é um imunizante para as dificuldades da vida, que receber a Cristo nos livrará dos problemas, das tribulações, das dificuldades, colherão frutos amargos no futuro. Ouça, as tempestades vêm para o crente ou para o não crente. Deus não é seletivo, as tempestades são universais. E argumentando sobre isso, há um comentário irretocável do doutor Eugene Peterson, que é no mínimo instigante. Ele diz que se um martelo bater no dedo do cristão, no seu dedo antes de você receber a Cristo como Salvador, ou depois de você receber a Cristo como Salvador, a dor será igual. Vejam o que ele diz. Ouça. Nossa vida de fé, seguir Jesus, centrar a nossa vida na adoração a Deus, não nos isenta do sofrimento. Cristãos têm doenças graves e fatais na mesma proporção que não cristãos. Crentes sofrem acidentes de carro tanto quanto não crentes. Se o martelo bater no seu dedo depois de você ter aceito Jesus como Senhor e Salvador, irá doer tanto quanto doía antes de você aceitar Cristo. O sofrimento não é um destino impessoal, nem um castigo moral curto e direto. Nós estamos no mundo de pecado, por vezes o nosso, outras vezes dos outros, e consequentemente no mundo de sofrimento. Vejam, a dor é a mesma. O que o salmista está argumentando aqui é que a presença de Deus nos vales da vida, a comunhão com Ele, nos preservará firmes e resolutos nas suas promessas. O Senhor não nos guia só externamente, irmãos, mas Ele também nos guia internamente no silêncio. Quando nós falamos com Ele, quando nós meditamos sobre o texto bíblico, e quando também nós ouvimos a sua voz através da palavra. Warren Wiersbe, comentando esse salmo, caminhando para o final, diz assim: esse salmo nos mostra que a verdadeira alegria não depende do que possuímos, mas de quem possuímos. E possuir o Senhor é possuir tudo. O Senhor nos abençoe. Caminhando para a conclusão, o Salmo 16 nos ensina aqui 4 lições. Deus é nosso refúgio, Deus é nosso prazer, Deus é a nossa herança e Deus é o nosso guia. Quem tem Deus, tem tudo. Quem não tem Deus, está perdido porque não tem nada. O Senhor nos abençoe e nos ajude de fato a tomar esses antídotos preciosos para viver bem a nossa vida. Vamos orar? Falar com o Senhor? Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome